Olá a todos. Semana difícil para os principais mercados ao redor do mundo, um movimento que foi acompanhado de perto pelo Ibovespa e que se explica em boa parte pelo aumento do número de novos casos da Covid-19 em diversos países europeus, aumento esse que foi acompanhado pela adoção de novas medidas de restrição à circulação da população. Na segunda-feira, em particular, o movimento foi impulsionado por uma preocupação envolvendo o setor financeiro, particularmente europeu, já que uma notícia que circulou na mídia mundial deu conta de que duas instituições inglesas movimentaram cerca de 2 trilhões de dólares de fundos ilícitos e, por conta disso, os mercados tanto da Europa quanto dos Estados Unidos e do Brasil tiveram um início de semana bastante delicado. Na agenda da semana, foi divulgado por aqui o IPCA 15 relativo ao mês de setembro, com uma inflação de 0,45%, acima dos 0,39% esperados. Esse foi o maior IPCA 15 para o mês de setembro desde o ano de 2012, e essa inflação acima do esperado se explica basicamente pela alta nos preços dos alimentos, que subiram nesse mês 1,48%. Com o resultado desse IPCA 15, o índice acumula uma alta de 1,35% no ano e de 2,65% em 12 meses. Mas apesar da alta da inflação dos alimentos, o Banco Central divulgou nessa semana tanto a ata relativa à última reunião do Copom, quanto o seu relatório trimestral de inflação, e nos dois documentos a instituição se mostra confortável com o nível de inflação de médio e longo prazo do Brasil, sinalizando que a Selic deve permanecer nos atuais 2% por um período ainda prolongado de tempo e que o principal risco a esse cenário é uma deterioração fiscal, é o quadro fiscal ainda delicado do Brasil. Lá fora, a semana contou com a divulgação dos PMIs, aquele indicador que mostra como é que está a situação da indústria e dos serviços nas principais economias europeias, e assim como vem acontecendo no Brasil, os PMIs por lá mostraram que a indústria vem se recuperando depois do pior momento da pandemia, mas os serviços ainda estão em patamares abaixo do esperado e ainda estão sofrendo as consequências da restrição de circulação e da restrição na atividade da Europa como um todo. Mas lá fora, o principal destaque da semana ficou mesmo pelo aumento do número de casos da Covid-19 e a adoção de novas medidas de restrição à circulação. Nessa semana, Inglaterra, França, Espanha e uma série de outros países adotaram novas medidas nesse sentido e isso acabou impactando as bolsas. Agora há pouco, o Ibovespa caía 0,49% aos 96.535 pontos. Na semana, até o momento da gravação desse vídeo, a Bolsa Brasileira tinha uma queda acumulada de 1,78%, no mês de setembro a queda acumulada era de 2,85% e no ano de 2020 de 16,52%. O dólar foi um destaque de alta nessa semana, agora há pouco era cotado a R$ 5,57. O dólar subiu 3,63% na semana até o momento da gravação desse vídeo em relação ao real, uma alta no mês de 1,68% e no ano de 2020 o dólar já tem uma apreciação acumulada de 34%. Um bom final de semana a todos e até semana que vem.